Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos nessa noite debaixo da bênção do Bispo Moura. E nós estamos à frente deste programa hoje, deste culto hoje. E eu quero convidar os irmãos que sempre têm estado conosco para nos acompanhar nessa noite, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que nesta noite nós vamos fazer um culto de adoração a Deus, porque o Senhor ele tem sido maravilhoso conosco. A presença dele tem sido notória na nossa vida. E é por isso que nós vamos continuar exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu já quero dizer para vocês que quem está na frente deste trabalho é o Senhor Jesus. Quem é o dono desta obra é o Senhor Jesus. Então nós estamos aqui para fazer menção do nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que nós não estamos aqui para nos aparecermos, não. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus e falar sobre o reino de Deus. A nossa função aqui é ganhar almas para o reino do Senhor. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós já estamos com a presença do bispo, nós estamos com a presença da pastora Rejane, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês já fossem compartilhando, vocês já fossem comentando, deixando o seu comentário, deixando o seu pedido de oração. Eu quero dizer para você que vai assistir esse culto posteriormente, o Senhor já tem feito milagres através desses cultos. O Senhor já tem feito milagres através das palavras que estão sendo ministradas aqui neste culto. O Senhor Jesus já curou pessoas de câncer aqui. O Senhor Jesus já deu vitórias assim maravilhosas. O Senhor Jesus já quebrou o laço de morte através desse trabalho que nós estamos fazendo aqui juntamente com o Bispo Moura e mais alguns irmãos que estão neste trabalho juntamente conosco. Nós temos falado que nós vamos criar uma teia, nós vamos criar uma rede de profetas para evangelizar, para falar do amor de Jesus, para falar da glória de Deus, para fazer menção do reino de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmã Elisângela, tudo bem? E nós estamos aqui, irmãos, simplesmente para fazer menção do nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, que vai assistir posteriormente, este culto já tem chegado em outros estados, esse culto já tem chegado em outras nações. Nós temos irmãos que têm nos acompanhado lá dos Estados Unidos, irmãos. A palavra do Senhor está sendo lançada. A palavra do Senhor está sendo lançada e está caindo em terra boa. E se cai em terra boa, com certeza nós iremos ter bons frutos. Olha só, nós vamos fazer uma oração para nós começarmos este culto. E assim que nós terminarmos a oração, eu vou pedir para a irmã Elisângela. Irmã Elisângela, faça aí o pedido, para entrar, para participar, que a irmã vai louvar ao Senhor, amém? Então vamos, aí onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, amém? Vamos glorificar ao Senhor. A Camille também está conosco, a paz do Senhor Jesus. Convide mais pessoas, irmãos, porque a palavra do Senhor vai ser impactante nesta noite. Deus ele vai trabalhar de forma especial nesta noite. E o nome do Senhor Jesus será
glorificado. Feche os seus olhos, Senhor Deus e eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para fazer menção do Teu nome, para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, nos disponibilizando em prol do reino, Senhor. Como nós sempre temos dito aqui, Senhor, nós não estamos aqui para levantar placas de igreja, para falar do pastor A, do pastor B, não. Nós estamos aqui para falar do sumo pastor, do sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, que é o Deus sobre nossas vidas, que é aquele que alicerça, Senhor, a nossa fé. Pai, nós queremos nesta noite, Senhor, já declarar a vitória na vida daqueles que estão nos acompanhando nesta noite. Senhor, que os quartos, que a sala, Senhor, que a cozinha daquele que está nos assistindo, deixe de ser só mais um cômodo da casa, mas possa se transformar no Santo dos Santos, Senhor. Que a Tua presença possa descer naquele cômodo daquela casa, Senhor, impactar, Senhor, vidas, ó Pai. Que a Tua presença possa se manifestar de uma forma notória, Senhor, e as pessoas possam ver o Senhor se manifestar na vida deles e na vida delas. Pai, eu creio que a Tua palavra será ministrada de uma forma espetacular. Eu creio que a Tua presença, Senhor, vai ser manifesta de uma forma linda e poderosa. Pai, eu quero já declarar nesta noite vitória sobre a vida dos irmãos que estão nos acompanhando. Vitória, Senhor, na vida dos irmãos que vão tirar um período para nos acompanhar aqui e louvar ao Senhor junto conosco. Pai, eu quero declarar, Senhor, toda quebra de maldição, eu quero declarar toda quebra, Senhor, de barreiras, eu quero declarar toda quebra de seta, Senhor, todo embaraço, tudo aquilo que foi direcionado contra pessoas, contra a obra, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar a vitória do povo de Deus. Amém e amém. Olha só, vou pedir para a irmã Elisângela, não vai cantar hoje não? Glória a Deus, maravilha. Irmãos, enquanto os irmãos estão compartilhando, eu quero dizer para os irmãos que eu tomei a liberdade, bispo, de convidar o irmão para ministrar hoje. Por quê? Porque para você dirigir o culto, dirigir a live e você pregar, fica muito cansativo. Porém, nós vamos aqui, enquanto os irmãos estão nos assistindo, os irmãos vão compartilhando aí, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: nós vamos, no culto das 22 horas, eu vou ministrar, Eu vou ministrar no culto das 22 horas. Mas eu quero dizer para você que no culto das 22 horas nós vamos trazer uma mensagem de conforto, uma mensagem de refrigério para a sua alma. Então, você que conhece alguma pessoa que está sofrendo, alguma pessoa que está nesse momento de pandemia, está com a vida atribulada, que você sabe que essa pessoa ela tem sofrido muito, eu vou pedir para você, convide ela, convide ele, manda um convite aí, fala assim: olha, ouça essa palavra, o Senhor vai falar com você. Eu recebi mensagens, muitas mensagens, de pessoas falando comigo: pastor, que bênção, pastor, que bênção, Deus falou comigo, eu senti Deus dentro da minha casa. E Deus, ele vai falar com você, Deus vai falar com aquela pessoa. E interessante que mesmo você achando que é pouca coisa, você mandar o convite, você ir compartilhando a live, olha só que interessante, você compartilha, você faz a sua parte. Compartilha, deixa que o Espírito Santo faz o restante, entendeu? Deixa que o Espírito Santo vai trabalhar na vida daquela pessoa. Nós aqui, eu até comentei com o bispo, nós repreendemos laço de morte, irmãos. E muitas vezes, nós achamos que quando nós estamos aqui, a gente fica preocupado com quantas pessoas estão acompanhando. Será que vai ter muitas visualizações? Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós repreendemos o espírito de morte. Quem tem acompanhado esses cultos tem percebido e tem visto o que nós temos feito aqui. E quando nós repreendemos o espírito de morte, eu achei que era
para outros lares, que eram para outras famílias, e Deus ele tocou no meu coração aqui. Eu comecei a chorar na live, eu comecei a chorar aqui no culto, e maravilha, o culto terminou, foi bênção. Aí eu fui me deitar, quando foi 00:11, eu recebo uma ligação, irmão, 00:11. Olha que interessante, o espírito de morte estava dentro da casa de familiares meus. E quando eu recebi aquela notícia, eu lembrei daquilo que nós tínhamos feito. E nós falamos assim, não, o espírito de morte foi repreendido. O espírito de morte foi repreendido. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Deus quebrou o laço de morte. Olha que bênção, irmãos. Às 22 horas, a pastora Célia estará ministrando para os nossos corações. A palavra será do coração de Deus para os nossos corações. Então vamos lá, vão compartilhando. Mas enquanto vocês vão compartilhando, eu quero deixar aqui para a meditação de vocês, olha que interessante, um verso que diz assim, em Mateus capítulo 16, eu quero deixar o verso de número 16 também, Mateus 16. E diz assim, e Simão Pedro, respondendo-lhe, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Simão Pedro, respondendo-lhe, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde para ele, bem-aventurado és tu, Simão, porque não te revelou a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Aí o 18 diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu lançar uma palavra profética para você aqui. As portas do inferno podem até se levantar contra a tua vida, contra a vida da tua família, porém, elas não prevalecerão. Por quê? Porque esta vitória já foi proferida pela boca de Jesus. Esta vitória já foi proferida pela própria boca do próprio Deus. Então entenda, todas as vezes que você se sentir angustiado, que você se sentir afrontado, que você se sentir amedrontado, lembre-se que Jesus já proferiu uma vitória para você. O Senhor Jesus já proferiu, irmão, aleluia, a sentença te dando a vitória. É interessante que nesse texto, Jesus ele pega os seus discípulos e diz para os discípulos assim, olha, nós vamos dar uma volta lá para o lado de Cesareia de Filipe. É interessante, irmãos, que Jesus, ele conduz os discípulos até Cesareia de Filipe. Não é o contrário. Não é Jesus que é conduzido. Muito pelo contrário, Jesus, ele conduz os seus discípulos até Cesareia de Filipe. E quando ele vai conduzindo os discípulos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Os judeus não gostavam de ir em Cesareia de Filipe. Por quê? Porque lá em Cesareia de Filipe tinha o templo do deus Pan. O deus Pan era um deus do pânico, era um deus que trazia temor e trazia terror para os habitantes de Cesareia de Filipe. Então, quando Jesus ele começa a conduzir os discípulos para aquele lugar de medo,
para aquele lugar de pavor, para aquele lugar de temor, os discípulos eles foram acompanhando Jesus. Porém, em seus corações havia um medo, havia um temor, havia um pouquinho como que eu posso dizer aqui? Um pouquinho de pavor de estar indo para aquele local. Porém, Jesus estava com eles. Em Cesareia de Filipe, além de ter esse templo do Deus Pan, que a mitologia diz, tá? As crenças antigas dizem que esse Deus ele se apresentava para jovens, e só pelo fato dele se apresentar para jovens, o que aconteciam? Essas jovens elas morriam com temor, morriam de medo, morriam de susto. Então, ao lado do templo do Deus Pan, existe até hoje uma caverna muito grande. Então, essa caverna, ela era considerada a porta do inferno, ou seja, os habitantes daquele local tinham tanto medo daquele lugar, por quê? Porque eles imaginavam que aquela caverna era um trânsito. Havia um trânsito de demônios que iam do inferno para a terra, da terra para o inferno. Então Jesus, ele leva os seus discípulos até próximo daquele lugar. E Jesus começa a conversar com os seus discípulos. Além de Jesus levar os discípulos até aquele lugar, ô glória, o pregador da noite chegou. Ô bispo, eu daqui uns 5 minutinhos eu já te chamo, tá bom? Ô glória, maravilha, Tiagão. Daqui uns 5 minutinhos você pede para entrar que a gente já vai passar para você para nós ouvirmos a palavra, tá bom? Dá o tempo de você se programar aí e já se preparar, porque o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Olha que interessante. Jesus ele conduz os discípulos até aquele lugar e de repente Jesus começa a conversar com eles ali, até penso eu, como uma estratégia para tentar distrair, tirar aquela ansiedade, aquele medo do coração dos seus discípulos. Então Jesus ele começa a perguntar: olha, vocês estão ouvindo alguma coisa? O que o povo está falando de mim? O que o povo está dizendo? E de repente começam a dizer: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Então Jesus ele fala assim: tá bom, eu não quero saber do povo lá fora, eu quero saber de vocês. De vocês, o que é que vocês têm para falar? Quem é que eu sou? Aí Pedrão, que muita gente fala que Pedro era incrédulo, irmão, eu tenho me dá uma tristeza tão grande quando eu ouço pessoas falando dessa forma. Pedro ele toma a frente e diz assim: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus ele pega, irmãos, e ele fala para Pedro: Pedro, não se empolga não, Pedro. Não adianta ficar feliz demais não, porque essa revelação não foi nem a carne nem o sangue. Essa revelação que a gente deu foi o meu Pai que está no céu. É interessante que vai ter muita gente que vai receber revelação de Deus. Mas deixa eu colocar uma palavra de Deus no seu coração. Não se empolgue não, irmão. Nós já falamos aqui em outros cultos. Não se empolgue com pouquinha coisa não. Revelação de Deus é gostoso, é bom, mas não é para nós nos empolgarmos. O que me traz alegria é eu saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Aí sim eu preciso me alegrar. Lembra-se quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, olha, nós estamos felizes porque nós demos ordem e os demônios, eles se retiraram, os demônios obedeceram. Jesus disse: vocês estão se alegrando por isso? Se alegrem de ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Então, quando ele traz essa revelação, interessante que ele diz assim: isso quem te revelou foi o meu Pai que está no céu, não foi nem a carne nem o sangue. Aí ele diz assim: olha, e sobre ela, ele fala assim: tu és Pedro. Guarda isso, irmão, tem muita gente, tem até, não vou nem citar o nome, tem uma igreja aí que interpretou essa palavra completamente errada. Ele diz assim, ó: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, ele está dizendo assim: você é Pedro, e sobre essa afirmação que você acabou de ter, que não foi de carne nem de sangue, mas foi do meu Pai que está no céu, ou seja, tu és Pedro.
Tu és instrumento, você é uma pedra pequena. Sobre esta afirmação, que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo, que não é uma pedra pequena, é uma rocha. Essa afirmação que você transmitiu agora é uma rocha. Essa rocha representa eu. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E através desta afirmação, eu edificarei a minha igreja. Aí eu acredito que ele apontou para aquela caverna que todos tinham medo e não gostavam de estar naquele lugar. Ele aponta para aquela rocha e diz, para aquela caverna e diz assim: e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus vai te conduzir para o lugar que tira o seu sono. Jesus vai te conduzir para o lugar do teu medo. Jesus vai te conduzir para o lugar do teu pânico. Para quando chegar lá, no local que está o teu medo, o teu pânico, o local que tira a tua paz, que faz a sua pressão subir, que ataca a depressão, Jesus vai dizer assim: eu sou maior do que tudo isso, eu sou maior do que esse mal que está te afligindo, eu sou maior do que aquilo que está tirando o teu sono. Eu te trouxe aqui, você não veio parar neste lugar aleatoriamente, não. Eu estou te conduzindo. Eu vou lançar uma palavra profética aqui. Não fique com medo, não fique com pavor, não fique com temor. O Senhor Jesus está te conduzindo até aquele lugar que tira o seu sono, até aquele lugar que traz pânico para você, para dizer para você assim: eu sou maior do que tudo isso, eu sou maior do que tudo isso, e isso não pode prevalecer contra a tua vida. Tem muita gente com medo de ser conduzido por Jesus, tem muita gente com medo de chegar naquele lugar, porque, irmão, você ir para um lugar que tira a tua paz, que traz pânico, que traz medo, que traz tanto transtorno, que traz algo de ruim, você fala assim: não, eu não quero. A tendência nossa é evitar, mas o Senhor Jesus está falando para você nessa noite assim: não se preocupe, porque eu vou te conduzir, e se eu te conduzo é porque eu tenho um plano melhor, e o plano é para acabar com este pânico, o plano é acabar com este medo, o pânico é para deixar você tranquilo, porque eu estou na situação. Quando eu conduzo, a responsabilidade é minha. Tem muita gente, irmão, preocupado: como é que eu vou fazer? Não faça nada, só acompanhe Jesus. É Jesus que está te conduzindo. É só você acompanhar. Irmão, dura coisa quando nós acompanhamos quem a gente não conhece. Você fala assim: para onde esse camarada está me levando? Para onde é que ele está indo? Eu não conheço esse caminho. Mas quando é o Senhor Jesus que fala assim: me acompanhe, fica em paz, porque ele conhece o caminho, ele é o próprio caminho. Fique tranquilo, ele é maior e melhor. Ele que está te conduzindo, ele está te conduzindo para dizer assim: vamos lá, vamos até aquele lugar ali que você tem medo, vamos até aquele lugar ali que tira o seu sono, vamos até aquele lugar ali que está trazendo depressão, está trazendo ansiedade para você. Eu vou quebrar esse jugo. Você está com um jugo pesado, um jugo carregado. O Senhor Jesus está dizendo para você assim: vem comigo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo, irmão, não se preocupe. O Senhor Jesus está quebrando laço de maldição que tinha dentro da tua família. Tem pessoas que até falaram para você assim: olha, a tua família é uma família que todo mundo passa esse problema. É o avô, é a avó, é os pais, e agora você e os seus filhos também vão passar. Eu vou lançar uma palavra profética aqui. O Senhor Jesus está quebrando toda a maldição dentro da tua família. E a maldição, ela será quebrada com você. É você que vai ser agora o marco inicial da nova trajetória da tua família. A tua família que até este exato momento era conhecida como uma família de pessoas, uma família de pessoas que eram pessoas derrotadas, pessoas que não saíam do mesmo lugar. Eu vou lançar uma palavra profética para você aqui. Você será o marco zero. É através da tua vida que a sua família será impactada para onde?
honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pastor Tiago, cadê você, varão? Aparece aí, que eu já vou chamar você aqui para você ministrar, porque o povo está sedento de palavra. O povo quer ouvir Deus falar, irmão. Enquanto o pastor Tiago vai procurando entrar aí, fazer o pedido para entrar, para eu já colocar ele, deixa eu falar uma coisa para você. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe se as coisas aparentemente estão parecendo que está difícil, não. O Senhor Jesus está te capacitando. Irmão, a melhor coisa, escute isso. A melhor coisa é quando você tem estrutura para suportar aquilo que o Senhor vai colocar sobre a tua vida. Porque, irmão, se você não tiver estrutura, você deixa as coisas de Deus escapar. Se você não tiver estrutura, aquilo que o Senhor colocar na tua mão vai fugir, vai embora. Eu me lembro que eu estava lá no estado de Santa Catarina e um dia eu fiquei encarregado de tomar conta do caminhão e ia passar um pessoal de uma empresa, uma empresa até do governo do estado, que ia fazer o teste no caminhão. Ô, Glória, deixa eu falar uma coisa aqui. A irmã Maria Amorim está assistindo. Tiagão, olha só. Eu vou ver se eu consigo colocar a irmã Maria para louvar. A irmã Maria, ela é a esposa do maestro que me acolheu como pai, ela me acolheu como mãe. Irmã Maria, olha só. Aí embaixo, do lado do ícone de comentário, tem um quadradinho, tem o desenho de um homem maior e um quadradinho de um homem menor. Pede aí para entrar, para a irmã louvar, para os irmãos conhecerem a irmã. E a irmã vai louvar para nós nessa noite, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Cadê? Pede aí. Quando eu ver aqui que a irmã está pedindo, eu já coloco a irmã para louvar. Amém? Ô, glória. Deixa eu falar só uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só que maravilha. Deus é fiel. Deus é fiel. É interessante, irmãos, que o Senhor Jesus, ele sempre faz isso conosco. Ele nos leva para lugares que nós não queremos ir. Ele leva-nos para lugares que a gente tem medo de ir. Ele nos leva para lugares que nós não queremos ir. Mas quando Jesus, ele nos conduz, ele é responsável por nos conduzir. Ele é responsável. Então é interessante que é a mesma coisa, irmão. Você pega um ônibus, você entra dentro do transporte coletivo, e quando você sabe para onde aquele ônibus está indo, você não se preocupa. Porque você sabe que aquele motorista vai te conduzir até o local que você quer. Até o local que você precisa ir. Então, é interessante, e isso é a palavra do Senhor para você. O Senhor Jesus, ele está te conduzindo. E ele está te conduzindo para você ter algo melhor, experiência com Deus. Irmão, a experiência com Deus, ela vale mais que dinheiro. A experiência com Deus, ela vale mais do que isso. Aleluia. Eu já estou vendo quem está entrando aí. Ô, glória. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele vai te conduzir. Isaías. Coloca a mãe aí, Isaías. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus é fiel. É interessante que Deus, ele sempre faz isso. Ele nos conduz, mas ele sempre deixa, irmão. Ele sempre deixa você decidir se você quer ir ou não.
Ele sempre deixa você escolher se você quer ir ou não. Preste atenção, Jesus, ele não dá uma ordem para os discípulos ir. Não. Ele conduz os discípulos. O Senhor Jesus, ele vai conduzir você. Mas para ele te conduzir, você tem que querer ir. Então, mesmo que você não esteja entendendo o porquê que ele está tentando te conduzir, a paz do Senhor, irmã Adriana. Quando o Senhor Jesus, ele quer te conduzir, ele está dizendo para você assim, deixa eu tomar conta, deixa eu resolver. E a melhor coisa é que você não entende. Você fala, Senhor, eu não estou entendendo. Mas já que o Senhor quer tomar conta da minha vida, eu vou entregar ela para o Senhor. E ele te conduz. E quando você estiver naquele lugar, que tira a sua paz, que tira seu medo, faz a sua presença aqui, te traz pavor, te traz temor, te traz lágrimas, angústia, o Senhor Jesus vai dizer para você. Eu te trouxe aqui, não foi para atiçar o seu medo. Eu não te trouxe aqui, não foi para deixar você em pânico. Mas eu te trouxe aqui, foi para quebrar esse mal na tua vida. Eu te trouxe até aqui para quebrar toda essa maldição. Eu me recordo que quando Jesus, ele vai, oh meu Deus, aleluia, ele vai até Jericó. Se você não sabe, você vai ficar sabendo hoje. Jericó é uma cidade amaldiçoada. O pastor Luiz está assistindo, a paz do Senhor, pastor Luiz. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Se você estudar a Bíblia, você vai entender. E que quem lançou a maldição foi Josué. Josué, ele lançou a maldição e ele diz assim, olha, quem tentar edificar essa cidade novamente vai morrer. Quem colocar um tijolo para reconstrução, a maldição vai afetar a meus filhos. Mas aí teve um dia que Jesus resolve entrar em Jericó. E quando Jesus entra, ele encontra um homem pequenininho. O homem estava em cima de uma árvore. E Jesus olha para ele e fala para ele assim, desce daí, porque hoje me convém usar em sua casa. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Irmão, é muito maior do que você imagina. Quando Jesus olha para Zaqueu e fala para ele assim, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Sabe o que Jesus estava fazendo ali, irmão? Jesus estava assim, ó, ele estava dizendo assim, ó, desce daí, porque hoje eu vou pousar em sua casa. Ele estava dizendo assim, hoje eu quebro esta maldição que tem sobre a cidade. E essa maldição que tem sobre a cidade, ela vai ser quebrada através da tua casa, da tua vida. Olha que interessante, irmão. Aleluia. Deixa eu aqui. Essa maldição será quebrada através da tua casa, da tua vida. Aleluia. Melhorou o som, irmãos? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Coloca um joinha só para eu ver se o som está bom ou não. Glória a Deus, o som melhorou. Então, olha que interessante. Jesus, ele diz para Zaqueu, Zaqueu, eu vou quebrar a maldição da cidade hoje, mas para eu quebrar, ter de dentro da tua casa. Ô, Glória, olha que homem bonito aí. Jesus, eu já vou terminar aqui, Tiagão. Jesus, ele disse assim, hoje eu quebro essa maldição da cidade. E essa maldição será quebrada dentro da tua casa, Zaqueu. Deixa eu lançar uma palavra para você aqui. Quem amaldiçoou a cidade foi Josué.
Só poderia quebrar a maldição quem é maior. Tiago, olha isso. Só pode quebrar a maldição. Só pode quebrar a feitiçaria. Só pode quebrar a macumbaria quem é maior. Então Jesus ele fala assim: eu vou quebrar, porque maior do que aquele que lançou a praga, que lançou a maldição, eu sou maior. E Jesus quebra a maldição da cidade através de Zaqueu. Irmãos, tá aí esse moço bonito, Tiago, pastor Tiago Ferreira. Eu já vou passar para ele porque eu estou com fome de palavra. Glória a Deus. Então, tá com você aí, se apresenta para o povo de Deus e taca fogo na seara dos filisteus aí. Amém. Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus, prazer imenso estar com vocês nesta noite. Louvo a Deus, sempre por mais uma oportunidade de poder adorá-lo através da palavra. Quero louvar a Deus também pela vida do Bispo Moura, que nos fez um convite para estarmos aqui na quarta-feira. Mas, pastor Eliseu, amigão meu, é um homem de Deus, me ligou hoje à tarde, falou se poderia trazer uma palavra. Falei, estamos juntos, vamos lá. Então, hoje nós estamos aqui também para deixar uma palavra de meditação para os irmãos. Só ficou um pouco estreito, porque quando eu entrei, eu estava vendo o pastor Eliseu, aí ficou meio complicado, né? Mas tenho certeza absoluta que no mesmo raciocínio, na mesma linhagem, Deus vai falar conosco de forma tremenda, amém? Inclusive, acabei de sair de uma live que eu faço também pelo meu Instagram, faço das 7 às 8, aí eu terminei um pouquinho mais cedo, para a gente poder correr para cá e trazer também uma palavra abençoada para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Pode dar lugar, bispo? Fica à vontade, varão. Ó, enquanto você vai lendo aí, eu só vou sair rapidinho aqui, que eu vou pegar um negócio aqui, eu já volto, tá bom? Tá bom. Um minutinho, eu já estou voltando, tá bom? Antes de você sair, eu só vou ler o capítulo e o versículo, aí você vai. Amém, amém. Livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Beleza? Amém. Então, pode ir lá. Livro segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 21, ao versículo de número 25, que diz assim: o povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então, entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu já volto. Taca fogo aí. Glória a Deus. É uma palavra, um texto que eu gosto por demais. Acerca de Zacarias e também de Isabel. Vamos lá. A Bíblia nos fala acerca de um casal a qual, perante aos olhos de Deus, não havia repreensão alguma. Zacarias e também Isabel. Um casal que veio se destacando pela sua obediência a Deus, se destacava pela sua perseverança em Deus. E a Bíblia nos diz que este casal tinha tanta afeição pelo Senhor, ao ponto de Deus não encontrar brecha alguma e não encontrar erro algum desse casal para poder
as pessoas se querem falar mal deles. Só que a Bíblia nos mostra que na fase de conhecimento e de união deste casal, é bom lembrarmos que começaram numa idade, ou melhor dizendo, começaram na flor da idade. Deus, então, une um casal que ambos tinham o mesmo propósito. Até mesmo que Zacarias era da turma de Abias, a oitava turma de Abias, ao ponto, a turma de Abias era responsável para fazer a manutenção, para fazer a limpeza e para conduzir de uma forma tranquila o templo de Deus. Então, a responsabilidade da turma de Abias era cuidar do templo, era manter o zelo do templo. E a Bíblia nos mostra que Deus vai unir Zacarias justamente com Isabel, que pertencia à tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela é dividida em 3 partes, entre os Merares, entre os coatitas e entre os gersonitas. Porém, essas 3 tribos tinham a responsabilidade de conduzir a adoração a Deus perante a Arca da Aliança. E a Bíblia vai nos mostrar que Deus não pegou 2 pessoas despreparadas. Pelo contrário, Deus uniu 2 propósitos que ambos perante o Senhor teriam a mesma dimensão e a mesma direção. Percebe? Que o texto já começa dizendo, no capítulo 1, versículo 1, que Deus ele vai unir 2 pessoas que têm o mesmo propósito. Primeiro, um tem a responsabilidade de conduzir a manutenção do templo e o outro tem a responsabilidade de levar a Deus em oração. Até mesmo, se você olhar no texto de Josué, capítulo 1, versículo 6, vai dizer que quando o povo vai atravessar o Jordão perante a terra prometida, a Bíblia diz que quem vai à frente da Arca da Aliança eram os levitas. Os levitas tinham a responsabilidade de carregar sobre os seus ombros a presença de Deus. E com isso vai nos mostrar que a importância que, e mesmo as dificuldades que enfrentamos, louvar o Senhor ainda é fundamental para que eu e você podemos entender que a nossa vitória chegará mediante aos nossos esforços. Quando Deus fala para Josué, Josué, esforça-te que eu sou contigo, percebe que Josué estava meio acanhado. Josué estava meio preocupado porque Josué era o sucessor de Moisés. Moisés, um grande libertador. E a Bíblia vai dizer que Josué tem isso na sua cabeça, dizendo, se eu fizer as coisas que Moisés fez da mesma forma que Moisés fez, então eu conseguirei executar com exatidão aquilo que foi me proposto. Só que todas as vezes que Josué se portava como Moisés, as coisas não andavam de acordo com o que Deus queria. Então Deus tem que chamar a atenção de Josué para dizer, Josué, esforça-te. Ou seja, em outras palavras, Deus está dizendo, Josué, eu não quero que você imite Moisés. Eu não quero que você seja Moisés. Eu não quero que você fale como Moisés. Eu não quero que você se comporta como Moisés. Eu não quero que você seja uma cópia barata de Moisés. Eu quero, Josué, que você seja uma voz. Eu quero, Josué, que você seja o mesmo que eu confiei, o mesmo que eu depositei as responsabilidades, o mesmo que eu vou levar a nação em direção à terra prometida. Josué, não quero que você seja Moisés em hipótese alguma, mas eu quero, Josué, que você seja o Josué, a qual eu conheço, a qual eu chamei, a qual eu estendi as mãos e falei, não temas porque eu sou contigo, e Deus está dizendo, não seja Moisés. Então Deus vai falar, esforça-te, Josué, porque eu sou contigo. Josué toma uma postura diferente para dizer, isso é verdade, se eu me comportando como Moisés, certamente eu serei uma cópia de Moisés. Mas Deus me chamou para ser o Josué. E com isso a Bíblia vai dizer que as vitórias recorrentes a Josué chegaram, porque Josué deixou
a postura de ser Moisés, Josué deixou a característica de ser Moisés e Josué adotou verdadeiramente o teu chamado. Ou seja, Josué foi Josué. Já vou liberar algo profético para a tua vida, já para te alertar. É normal que nós se espelhamos de alguns pregadores, até mesmo dos nossos líderes espirituais. Só que entenda uma coisa, você admirá-la é uma coisa, agora você querer ser a pessoa é uma coisa totalmente diferente. Se Deus te deu a responsabilidade, se Deus te chamou para fazer a vontade dele, é normal eu, pastor Tiago, admirar o pastor Eliseu, mas eu não posso ser o pastor Eliseu, não posso falar como o pastor Eliseu, eu não posso andar como o pastor Eliseu, porque eu vou me descaracterizar como um cristão, um servo de Deus. Mas agora, quando eu me comporto na posição de profeta, de pastor, de um homem de Deus, que Deus designou toda a autoridade sobre a minha vida, ainda que eu tenha uma admiração pelo pastor Eliseu, eu vou começar a entender. Pastor Eliseu foi um espelho, só que agora eu ando com as minhas pernas, eu ando com o meu propósito, eu ando com a minha pegada. Deus falou para mim, Tiago, se esforça que eu vou te ajudar. E para isso, Deus ele teve que unir pessoas que têm propósitos para poder ir em direção àquilo que Deus prometeu. Ou seja, Zacarias e Isabel, de tribos diferentes, de funções diferentes, porém tinham o mesmo propósito, como adorar a Deus, elevar a Deus, glorificar a Deus. A Bíblia não diz, mas vamos imaginar comigo. Vamos fazer uma analogia. Na fase de princípio de casamento de Zacarias e Isabel, o que acontece? Zacarias tem uma pegada de poder manter forte, de manter zeloso o templo, de manter os seus cuidados. E a Bíblia vai dizer que Zacarias foi um sacerdote. E isso mostra que o zelo que ele tem pelas coisas de Deus é tão grande que ele vem pegando isso desde Abias. E Isabel, então, por ela entender que a manifestação de Deus é recorrente à atitude dela em adorar, Deus nunca vai manifestar a glória dele quando nós estamos de boca fechada. Deus nunca vai manifestar a glória dele quando nós deixamos o que é para nós fazermos e entregar para outro. Ou seja, se Deus está dizendo que nós viemos de linhagens diferentes, porém adoramos o mesmo Deus, alguns foi chamado para ser pastor, outros foi chamado para ser doutor, outros chamados para ser apóstolo, outros chamados para ser pregadores. E mais além, você pode ter sido chamado para ser um adorador. Você pode ter sido chamado para ser um músico. E com isso, nós começamos a entender que a nossa entrega no altar de Deus requer mudanças. Requer que nós venhamos adquirir a própria identidade. Sem a nossa identidade, é impossível nós começarmos a louvar ao Senhor e Deus nos honrar pela nossa identidade. Porque se eu ainda carregar marcas daquele que eu espelho, jeitos daquele que eu espelho sobre mim, eu não serei honrado por Deus. Porque o que Deus vai enxergar na minha vida é a pessoa a quem eu admiro, a pessoa a quem eu tenho afeição, é a pessoa a qual eu tenho um apreço. Mas quando nós entendemos que a pessoa que nós admiramos foi um canal de bênção, foi um exemplo para sermos o que somos, aí Deus vai dizer, eu uso ele agora, porém agora eu vou usar você na sua própria identidade. Aí você percebe que no capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, quando Deus diz, façamos o homem conforme a imagem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, vai dizer o quê? Deus, ele criou você do jeito que você é. E a Bíblia diz mais além que Deus ele é tão fiel e poderoso que ele nos criou sendo a criatura perfeita. Então, por que nós, por muitas das vezes, queremos imitar pregadores, queremos imitar cantores, queremos fazer o que pregadora faz,
Queremos cantar igual o pregador bem faz. Por quê? Porque quando as pessoas têm uma intimidade, a intimidade leva à aproximação a Deus, e nós nos aproximamos a Deus, gera manifestação espiritual, e isso mostra o que para mim e para você? Que quando nós fomos feitos por Deus, moldados por Deus, e Deus falou, eu fiz você, a minha imagem e a semelhança, então eu vou depositar as minhas características sobre a tua vida, eu vou depositar as minhas obras sobre a tua vida. E com isso você vai se destacar naquilo que você almeja. Ou seja, tem gente que veio chamado para ser pregador, vai estudar a Bíblia, vai orar, vai jejuar, vai fazer um curso teológico. Pessoas que foram chamadas para ser adoradores, vai fazer uma aula de canto, mas se não quiser fazer aula de canto, ela vai tentar se aprimorar, vai tentar entregar o seu melhor, mas não queira fazer o que outras pessoas fazem. Por quê? Porque isso você se torna uma cópia. Mas Deus não quer trabalhar com cópia. Deus quer trabalhar com o original que Ele fabricou. Ou seja, se Ele te fez para ser original, não se espelha em querer ser uma cópia. Busca a sua identidade, busca o seu caráter, busca a sua postura, porque Deus vai te usar você cantando bem ou não, Deus vai te usar você pregando bem ou não, Deus vai te usar você falando português correto ou não, Deus vai te usar da forma que Ele te capacitou. Por quê? Porque quando Ele fez você, Ele não pegou cópia de ninguém. Ele falou, não, esse é exclusivo, esse é a cópia original, e a forma Ele jogou fora, porque quando Deus fez você, é só você e ponto final. Ou seja, a mesma pegada que Zacarias e Isabel tiveram, eles foram na forma original. E vamos lá, olha o que Gênesis 1, versículo 1 vai dizer. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que no original hebraico vai dizer Bereshit bara Elohim. Se você pega a palavra bará e vai traduzi-la, significa a palavra bará, algo novo feito sobre a mesma forma. Ou seja, se o Lúcifer, que um dia foi expulso no céu, que adorava o Senhor, que cantava a Deus, e a Bíblia vai dizer que por onde ele passava, o seu corpo, ou o seu espírito, por onde passava, faziam sons de músicas. E a Bíblia vai dizer que ele já era um próprio adorador, e por conta da sua vaidade, da sua soberba, ele é expulso do céu. Então Deus teve a necessidade de fazer uma outra criatura, sendo ela a criatura perfeita. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o diabo vai contra a tua vida? Sabe por quê que muitas das vezes o diabo vai contra a tua família? É porque o próprio Deus cria Lúcifer, e o único erro que ele cometeu, ele não teve direito a perdão. Mas Deus criou eu e você sendo a criatura perfeita. Por quê? Porque sabendo que quando nós erramos, nós teremos capacidade suficiente para nos humilhar e reconhecermos que nós não somos nada perante Deus. Por isso que o diabo tenta de todas as formas fazer com que você peca, fazendo com que você blasfema, fazendo com que você adultera, fazendo com que você fornica, fazendo com que você venha roubar. Por quê? Porque ele sabe que se você se arrepender de todo o coração, Deus vai lhe perdoar. E isso ele não teve esse direito. Então Deus, quando faz a criatura perfeita, assim você, ele pegou, se algo novo feito sobre a mesma forma, quando ele diz algo novo feito sobre a mesma forma, algo de adoração. Ele quis o quê? Deus fez o quê? Pegou você, colocou na mesma forma e fez você para ser um adorador. E quando ele te chamou para ser um adorador, ele está fazendo o quê? Ó, Lúcifer, você não teve direito, mas agora eu vou fazer um que vai andar segundo a minha vontade, vai falar o que eu quero falar, vai cantar o que eu quero cantar. Você vai andar segundo a vontade dele. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, vai dizer, e eu suscitarei um que falará a minha vontade, andará nos meus caminhos e não se corromperá. Ou seja, ele te chamou para ser um adorador por excelência. Então, meu irmão, não se menospreze, não se diminua, porque Deus, ele simplesmente fez você para ser uma cópia, para ser uma fonte original de adoração. Quando Zacarias e Isabel, ainda na sua fase de relacionamento, de novos casados, a Bíblia vai dizer que eles, então, começaram a perceber que o reino em Israel, por conta do Império Romano, a Bíblia diz que o Império Romano começa a tentar boicotar
toda a fonte que adoravam a Deus. E a primeira coisa que eles pegam foram os sacerdotes. Ou seja, vamos tentar brecar aquilo que faz adorar, ou aquilo que faz eles se entregar mais ao Senhor. E quando fala buscar aquele que faz se entregar, ele está dizendo o quê? O líder que te leva a uma adoração por excelência a Deus. Um líder que te pega e te leva a um novo patamar espiritual para dizer, a um certo tempo você não consegue andar só, mas vai chegar um momento que você vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas e você vai entender que o seu nível espiritual já está muito alto, que você consegue se equilibrar sozinho. Então Deus simplesmente ele vai mostrar que a corrupção entre os sacerdotes já era grande, ao ponto de ter aquele sentimento, pastor Eliseu, de quererem escolher determinadas pessoas para poder fazer o sacrifício anual no templo. Ou seja, deixa eu tomar um gole d'água. Aleluia. Ou seja, o bispo, se colocarmos para os dias de hoje... Oi? O bispo Tiago, e lembrando aí, só para não atrapalhar você, que é o seguinte, né? A ferramenta que Deus entrega para cada um, a arma que Deus entrega para cada um, ela é exclusiva e personalizada. Ou seja, a arma que Deus entregou para você, ela é exclusiva e personalizada para você, não serve para mim. Mesmo que eu queira usar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ela foi feita exclusiva para você. Olha que interessante, irmãos. Então, só que aí você deu um spoiler da mensagem que saiu mais para frente. A Bíblia diz que o Espírito testifica o outro. Glória a Deus. Eu ia jogar mais para frente, já deu um spoiler. Mas vamos lá. Já aproveitando que eu estava dizendo, se colocar para o dia de hoje, pastor Eliseu, os sacerdotes somos quem? Não digo sacerdote só apenas que dirige a igreja. O sacerdote é aquele que tem a responsabilidade de levar Deus para muitas pessoas. Quer um exemplo melhor? Um pregador. Quando um pregador ele vai pregar numa igreja e ele determina algo, um valor específico, vai se concretizar o que os sacerdotes em Israel estavam fazendo. Por quê? Porque eles eram mantidos pelo rei Herodes e ele determinava simplesmente quem poderia falar na visão do rei. Olha quem está conosco, pastor Eliseu, o apóstolo Fábio César. Ele está dizendo aqui que Deus não gosta de réplicas. E justamente o que nós estávamos falando, Deus não quer réplicas. Deus, ele quer a pessoa original. Então, quando Deus simplesmente observa que os sacerdotes começam a falar a visão do rei, mas não a visão de Deus, Deus tinha uma necessidade de levantar alguém para quebrar esse monopólio e voltar novamente em Israel até a sua descendência desde quando começou. A sua descendência, não, melhor dizendo, a sua originalidade. Porque até então, pastor Eliseu, Israel já estava virando uma cópia barata de Roma. Já estava virando uma cópia barata do Império Romano. Só que Deus queria o quê? Não, eu não fiz os meus servos para ser cópia. Eu fiz meus servos para ser originais. Ou seja, porém, a Bíblia vai dizer que há um tempo obscuro, um tempo que Deus se cala. Segundo muitos historiadores, vai dizer que é o período de Malaquias a Mateus, 400 anos que Deus não fala com o povo. Só que nesse intervalo, pensa bem, o casal Zacarias e Isabel está se destacando, está se desenvolvendo, está sendo mais espiritual do que o normal, e Deus não encontra erro algum sobre o casal. Só que chega um ponto que a idade vai chegando para eles todos. Só que percebe, diferente de Ana, que Ana vai se amargurar em espírito, porque Deus não havia lhe dado o que ela almejava de imediato. Pelo contrário, Zacarias e Isabel, eles não vão se abater por não gerar. Eles vão se fortalecer
Porque acreditavam-se, se Deus não me der um filho, eu vou me fortalecer. Se Deus não me der o meu filho, eu não vou deixar de adorar. Se Deus não me der meu filho, eu não vou parar de orar. Por isso que os sacerdotes lançavam-se sortes. Por quê? Porque Zacarias, quando ele tinha a oportunidade, quando ele falava com os sacerdotes, em outras palavras, ele dava na emenda. Então, Zacarias se torna uma ameaça para o esquema dos sacerdotes que está sendo envolvido por Roma, porque o pagamento para a vida deles, financeiramente falando, era muito alto. E com isso, Zacarias poderia acabar com luxúria de alguns sacerdotes, poderia acabar, se vamos colocar para o século XXI, ia acabar com igreja chique, iria acabar com carro importado, iria acabar com casa em bairro nobre, iria acabar com viagem feita pelas custas da igreja para restaurantes de 5 estrelas, iria acabar com estadia em hotéis, em resorts. Por quê? Porque Zacarias ele não tinha uma visão de Roma. Zacarias ele tinha uma visão do rei. Zacarias tinha uma visão guiada do céu, e não uma visão que vinha de Roma. Ou seja, Zacarias se torna uma ameaça para o Império Romano e para os sacerdotes, porque quando Zacarias abria a boca, Zacarias emanava o próprio Deus falando. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para você. Sabe aquele momento que você está lá e quer falar, as pessoas tentam brecar você? Sabe aquele período que você está na tua casa, você está cheio de Deus e quer falar e as pessoas não deixam você falar? Sabe aquele momento que você está em alguns lugares que você está vendo as coisas erradas acontecendo, você quer falar e as pessoas tentam te boicotar de alguma forma? É porque sabe que quando você abrir a tua boca, você vai acabar com muito esquema. Quando você abrir a tua boca, você vai começar a falar que o pecado ele vai levar para o inferno. Quando você abrir a tua boca, ele vai falar, as pessoas vão dizer o quê? Essa é uma ameaça para nós. Esse daí, se ele abrir a boca, a casa vai cair para todos nós. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Deus ele vai entrar com uma ação e combate à pirataria. Deus ele vai entrar com uma ação porque essas pessoas, esses mau caráter, que ainda estão tentando barganhar com a presença de Deus, Deus ainda vai levantar profeta que tem coragem. Deus ainda vai levantar homens e mulheres que têm a capacidade de falar: ei, o meu Deus não se brinca, o meu Deus não se vende. Então conserta a tua casa, põe ela em ordem, porque morrerás e não viverás. Então as pessoas estão tentando de todas as formas não deixar você falar, porque quando você abrir a tua boca, Deus ele vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. E por isso que Deus ele está te capacitando e te dizendo: ei, filho, seja você mesmo. Não se corrompa. Aleluia. Aleluia. Pastor Eliseu, quando nós entendemos que a obra de Deus tem que ser levada com seriedade, eu acho um absurdo, e as pessoas vão dizer: por que o fulano está se destacando? Por que o Beltrano está crescendo? Por que o fulano agora, ele está numa situação que e tudo que ele fala acontece? Vou dizer uma coisa importante para você: não se espelhe em pessoas que fazem de tudo para o crescimento, e até mesmo matar a tua fé, matar a tua vida, matar a tua alma para crescer. Não se iluda com pessoas que falam bonito, não se iluda com pessoas que usam terno bonito, sapato cromo alemão. Não se iluda. Por quê? Porque quando Deus quer fazer crescer, e a Bíblia diz em Salmo 113, ele te pega do lamaçal do pecado e te coloca entre os príncipes, entre os melhores, os pregadores, os homens de Deus. Por quê? Porque ele sabe que a porta que ele abriu ela é estreita, e para chegar no patamar elevado é necessário anos anos para padecer aos pés do Senhor. Aí eu começo a ver o quê? O que tem de pregador. Pastor Eliseu, não sei se o senhor sabe, mas muitos pregadores, pastores, irmãos que se diziam o top dos tops, caíram na fé. Muitos pregadores não propagam mais a palavra da verdade. Por que caiu? Um crescimento repentinamente. Quando uma pessoa cresce repentinamente, automaticamente ela não se fortalece pelo poder da palavra. E eu me lembro que o pastor Gesiel Gomes, uma vez, ele disse que um bom pregador
para se tornar um bom pregador, leva 40 anos sofrendo no deserto. E tem pregador que nasceu ontem, já cresce, aprende um curso de homilética na internet e fala, agora eu sou pregador. Pega umas mensagens do Google, copia e cola, copia pregadores, cantores, fala, não, agora eu sou pregador. Eu vou na sua igreja, me dá 500, 1.000, 2.000, 10.000 reais. Ou seja, no primeiro vento que bate, cadê esses pregadores? Eu não estou aqui falando mal deles, pelo contrário, eu estou aqui dizendo que a falta de estrutura bíblica para a vida deles fez com que abandonasse a fé. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Pregador que não estuda, pregador que não senta para ouvir, ele não é apto para pregar. Pregador de movimento, revelação pelo nome. Isso aí, irmãos, é um dom de Deus. Deus pode dar para quem quiser. Mas o primeiro baque, se não tiver estruturado pela palavra, aleluia, ele simplesmente vai perecer, ele simplesmente vai acabar morrendo espiritualmente. Eu não sou contra, pelo contrário, eu admiro esse pregador que chama pelo nome, que revela CPF, RG, glória a Deus por isso, só que eu ainda prefiro a Bíblia. A Bíblia me diz que meu nome, o seu nome, está escrito na palma da mão de Deus. Então, irmão, é um dom de Deus, deu glória a Deus por isso, só que a palavra, ela alimenta, a palavra fortalece, a palavra fortifica, a palavra salva, a palavra restaura, a palavra frutifica, a palavra liberta, a palavra traz as coisas do nada se tornar coisas que aconteceram. Ou seja, Deus, ele quer que nós venhamos nos estruturar pela palavra. Foi o que aconteceu com Zacarias e Isabel. Ainda que eles fossem uma ameaça para os sacerdotes, aleluia. Só que eles disseram, ei, pode dizer que eu sou uma ameaça, podem falar que eu vou acabar com os esquemas deles. Só que Zacarias permaneceu na fiação com Deus. Zacarias permaneceu em oração. Isabel permaneceu em oração. E a Bíblia vai dizer, no ponto alto agora, que eles envelheceram. Aqui eu começo a pregar. Aleluia. Mas como, pastor? Você vai pregar justamente na parte que eles envelheceram? Exato. Aqui eu começo a pregar. Por quê? Deus, ele permite algumas coisas acontecerem com o casal. E segundo os historiadores, vai dizer que Zacarias e Isabel tinham a mesma faixa etária de idade de Sara e Abraão, entre 100 e 90, aproximadamente. Não sei, não vou dar uma exatidão, mas aproximadamente 90 Isabel e mais ou menos 100 Zacarias. Aí você me pergunta, por que Deus esperou envelhecer tanto para poder mudar a história deles? Sabe por que Deus esperou tanto? Isso desceu agora. Como diz um pregador, isso não está no Google, pastor Eliseu, desceu agora. Sabe por que Deus esperou? Não que Deus esperou, sabe por que Zacarias e Isabel teve que chegar a uma avançada idade para poder Deus manifestar? Aí se você pegar a Bíblia lá em Lucas, capítulo 1, vamos lá ler. Em Lucas, capítulo 1, aleluia, a partir do versículo 27. 26, olha só o que vai dizer. Lucas capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe diz, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E, versículo 36, e Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que dizia estéril. Ou seja, sabe por que Zacarias e Isabel teve que esperar tanto? Porque, segundo a Bíblia, até mesmo a história, a faixa etária de idade de Maria para Isabel era muito grande. A faixa etária de Maria para Isabel, que eram parentes, segundo a história vai dizer que elas eram primas, a diferença de idade eram grandes. Como que Deus iria gerar o último profeta em Isabel, se a própria Maria não existia? E a Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 40, versículo 3 a seguir, que o último profeta seria conhecido como a voz do que clama no deserto. O tempo que eles esperaram, e a Bíblia vai dizer que foi um tempo muito longo, Maria nasce, Maria cresce, Maria noiva. Aí a Bíblia vai dizer, Zacarias e Isabel, quando Deus agora vê que a corrupção dos sacerdotes é tão grande, e eles vão lançar sorte, falhou. Porque quando eles vão lançar sorte, cai no nome de Zacarias. E eles não poderiam impedi-lo de entrar no templo para adorar o Senhor. Ou seja, quando Zacarias é escolhido, Zacarias tem que arrumar 2 pessoas. A primeira pessoa tinha que entrar no santuário, e as pessoas tinham que ser adequadamente na mesma pegada de Zacarias, sem repreensão, e certificar que elas estavam retas perante o Senhor. Sendo isso, a primeira pessoa teria que entrar no santuário, no templo, limpa o altar, tem que sair. A segunda pessoa, ela vai entrar com os utensílios novos. Ela vai preparar o altar dentro do templo. Para quê? Para Zacarias entrar e executar o sacrifício a Deus. Percebe que quando Zacarias, ele então tem essa responsabilidade, ele vai vestir sua roupa branca de linho fino, sendo ela também a roupa íntima, ele vai se privar por alguns dias, vai entrar na presença, vai se consagrar, não vai se corromper, porque ele vai adorar a Deus no templo. E quando Zacarias vai para o templo, a Bíblia vai dizer que no seu cinto, no seu cordão, que é um cinto, é colocado algumas romãs. E juntos com a romãs é colocado silos. Entre uma romã e outra era colocado silos. Uma corda, então, amarrada no seu cordão pelas suas costas, e quem está lá fora tem que conduzir Zacarias para entrar. Quando Zacarias entra pelo templo, pelo véu do templo, a Bíblia vai dizer que Zacarias tem que se movimentar. Por quê? Porque os barulhos do sino vai identificar que ele ainda está vivo. E na cultura judaica, quando a pessoa se movimenta por inteira, ela entende que não é só a boca que adora o Senhor. Quando ela se mexe por inteiro, ela está dizendo o quê? Meu braço adora, meu outro braço adora, minhas pernas adoram, meu cabelo adora, o meu corpo inteiro adora a Deus. Por isso que Zacarias tem que se mexer. Não só para mostrar, para fazer barulho lá para fora, mas porque quando ele entra na presença, ele entra para adorar. Ele fala, não é possível eu ficar parado. Você pode ver que ainda hoje, lá em Jerusalém, tem um muro chamado Muro das Lamentações.
Você pode perceber que quando os rabinos vão adorar, eles têm o seu quipazinho, coloca a sua testa no Muro das Lamentações e começa a se mover para cá e para lá, porque eles entendem, não é só minha boca, mas o meu corpo inteiro tem que adorar o Senhor. Aí, pastor Eliseu, vem algum carnudo, algum pregador sem noção, olha, Deus só quer o teu coração. Não, Deus não quer só o teu coração. Deus quer você de corpo, de alma, de espírito. Deus quer que você também louve a Ele, não só com a mão, não só com a boca, mas quer que você louve Ele com a mão, louve Ele com o pé, louve Ele. Aleluia. Deus quer que você se entrega por inteiro para louvá-lo. Ou seja, e a gente vamos finalizar a mensagem. Quando Zacarias entra, os sacerdotes se preocuparam lá fora dizendo, a casa caiu. Em outras palavras, moiou para nós. Quando o Zacarias entra, a Bíblia vai dizer que o mesmo anjo que falou com Maria, agora ele vai se apresentar para falar com Zacarias, dizendo, no capítulo 1, versículo 13, Zacarias, não temas. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus está dizendo para você, não temas. Olha, filho, não temas. Olha, filha, não temas. É porque ele está te dizendo, ei, você não está nem sabendo que eu já comecei a trabalhar há muito tempo naquilo que você colocou nas minhas mãos. Eu já comecei a agir naquele seu propósito que você achou que eu tinha esquecido. Não temas. Ou seja, ele está dizendo o quê? Permaneça na fidelidade a Deus. Permaneça fiel ao Senhor. Porque o que você colocou nas mãos dele, ele já está trabalhando há muito tempo. Mas ele ainda quer que você permaneça fiel. Ele ainda quer que você permaneça na mesma pegada que você tem agora. Aleluia. Ou seja, quando você se entrega por inteiro. E é por isso que Deus está dizendo, olha, não temas. E a Bíblia diz, olha, Zacarias, que vai dizer, Zacarias, a tua mulher engravidará. E tu colocarás o nome dele de João. Aí você vai me dizer, mas pastor, 90 anos. Por isso, Deus permitiu com que eles fossem avançada idade, primeiro, para poder convencer Maria, para convencer Maria de aceitar a gravidez pelo Espírito, porque a Bíblia diz que Maria estava noiva com José. Então, para ela poder aceitar a gravidez do Espírito, Deus tinha que promover o milagre dentro da tua família. Meu Deus. Deixa eu liberar outra palavra profética para a tua vida. O milagre que muitos querem, o milagre que muitas pessoas dizem para você, olha, para de servir a Deus, você só ora, vai para a igreja todo dia e nada aconteceu, não se preocupa. Porque as pessoas querem ver o seu milagre ser promovido por Deus. Porque quando o seu milagre ser promovido por Deus, pessoas que não acreditaram vão dizer, ei, eu quero servir esse Deus. Pessoas que não compreendiam falar, olha, me leva para a casa de Deus porque eu quero servir esse Deus. A sua família que não entendia, aleluia, vai começar a dizer o que? Olha, eu quero servir esse Deus. Pastor, eu não sou de dizer isso, pastor Eliseu, mas Deus está ministrando ao meu coração que tem pessoas que estão nos assistindo, que tem causas tão impossíveis na justiça, que estão clamando a Deus para dizer, Senhor, esse momento tão fragilizado, as portas se fecharam, aleluia, as coisas estão acontecendo, mas ainda eu creio que o Senhor pode visitar a minha causa. Deixa eu te dizer uma coisa para você, Deus está decretando vitória, se prepara, porque pessoas não receberam ligações que causam na justiça, mas está escrito, ei, vem buscar o teu benefício, porque Deus agiu, o advogado vai te ligar, o juiz vai decretar, nem que seja amanhã no feriado, mas Deus está te dizendo, a tua causa vai ser ganha. Por quê? Porque pessoas que dependem de ver você promovido, vai entender que Deus existe, vai se surpreender, porque quando chegar a bênção, a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Se prepara para receber. O apóstolo está recebendo. Aleluia. Então, meu irmão, se você crê nisso que eu estou profetizando, deixa Deus te envolver. E você vai testemunhar para o Bispo Moura que Deus teve vitória. Você teve vitória em nome de Jesus. Eu creio, Jesus. E nenhuma live minha, eu profetizei
Nenhuma live minha, Deus não me mostrou nada. O meu foco sempre foi a palavra, mas Deus está falando muito forte ao meu coração. Pessoas que estão nos assistindo, vai se surpreender, porque a manifestação de Deus vai ocorrer. Pessoas que não acreditavam no teu potencial vai dizer, ó, o que aconteceu em meio à pandemia? Está desempregado, mas trocou de carro, está reformando a casa, o caminhão de móveis não está chegando. É porque você acreditou nesta palavra, é porque você compreende que Deus ainda faz o impossível se tornar possível. E é por isso que Deus está te dizendo, ei, somente acredite, porque a glória dele vai se manifestar, mas permaneça fiel ao Senhor. Aleluia. Então, antes vai dizer, Zacarias, não tema. A tua oração foi ouvida. Aleluia. E o que Deus está dizendo que não temas. Tua oração foi ouvida. Aleluia. E a tua mulher dará à luz e colocará o nome dele de João. João Batista foi o último profeta que Deus levantou em terra antes da chegada de Jesus. Aleluia. Ou seja, Deus permitiu a idade chegar para Zacarias e Isabel para formar Maria, para gerar Jesus, porque a Bíblia vai dizer que João Batista viria antecedendo Jesus, pregando arrependimento. Aleluia. Ou seja, ele veio preparar o terreno para Jesus. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Zacarias sai do templo, no versículo 21 ao versículo 25, e eu vou finalizar, vai dizer assim, e o povo estava do lado de fora, esperando Zacarias, e admirava pela sua demora. Deus não estava falando com a igreja por um período longo. E a esperança deles, que eles depositarem em Zacarias, porque Zacarias não tinha repreensão alguma de Deus, sabendo que se para os outros Deus não falou, esse daí nós não encontramos falha alguma, para esse Deus vai falar. Só que Deus falou não para o povo. Deus falou diretamente com Zacarias. E o povo admirava-se pela demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Aleluia. Por quê? Porque o que Deus havia revelado não era para o povo, era para ele. Porque a Bíblia diz que Zacarias não acredita no anjo. Porque ele achou, é impossível, eu sou velho, minha mulher é velha, como que nós vamos ter filhos? Aí Deus falou, não tem problema, diga para ele que mesmo assim, eu vou dar a vitória para ele, mas ele não vai poder abrir a boca para contar nada do que ele viu aqui dentro. E continua. Quando Zacarias saiu, não se podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Ou seja, o que Deus deu para você, nada de ficar postando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, no estado do WhatsApp, o que Deus te falou. Guarda para você até se concretizar. E continua. E expressava por sinais. Aconteceu, versículo 23, aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, ou seja, terminados os dias que ele foi escolhido para ser sacerdote do templo, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida. Ou seja, ela estava gerando a bênção dela. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo, foi isto o que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Pensa num casal injustiçado e se sentir envergonhados porque avançou a idade e nada se concretizou. Mas Isabel, de tanto ela crer, Zacarias, de tanto acreditar que Deus poderia reverter a sua situação,
Deus lhe presenteou com um filho, e as pessoas que diziam, olha, essa aí já era, é só esperar a morte. Aí Deus surpreendeu ela para dizer, estou grávida, aleluia. Na Bíblia vai dizer claramente, passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Então receba esta palavra de Deus. O que o povo desprezou, menosprezou a tua vida, se prepara, porque vão falar, mas está velho, está com barba branca, está ficando lá mais... com mais dores, mas Deus está dizendo, diga para eles que não importa o tempo que vai levar, mas para muitos o tempo de cantar chegou, o tempo de você cantar o hino da vitória chegou. Deus vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Se prepara para contemplar o que Deus vai fazer sobre a tua casa, em nome de Jesus. E se você crê nessa palavra, diz amém, digita amém, fala amém para você, e o nome do Senhor será glorificado. Amém. Ô, glória. Maravilha de Deus. Ô, bispo, você vai fazer o seguinte. Oi? Você vai fazer oração agora, nós vamos apresentar a água, né? Amém. Nós vamos apresentar, mas enquanto o senhor estava ministrando aí, eu anotei 3 tópicos dessa mensagem. E antes da oração, eu quero só falar aqui, ó. Todo crescimento desordenado está sentenciado à queda prematura. Meu Deus. Olha só. Oh, aleluia. E depois, o período de espera é para você virar exemplo de milagres. Eita glória. E o terceiro tópico é vivendo um tempo novo, além da realidade vivida até hoje. Então, você que nos assistiu aí, que nos acompanhou, essa foi a mensagem que Deus usou o pastor Tiago Ferreira para transmitir para nós até hoje, né? E receba esta palavra. Deus tem algo maior e melhor para você. Não pense que tudo está dando errado. Não, é que você está criando estrutura para aguentar o que Deus vai colocar sobre a tua vida. Glória a Deus. Então, Bispo Tiago, faça oração aí, apresente a água para o Senhor Jesus. Amém. E nós vamos Pastor orar aqui. manda para mim depois esses tópicos aí. Maravilha, mando sim. Eu já vou preparar mais 3 mensagens em cima deles. Oh, Amém? Deus fiel. Glória a Deus. Isso porque você falou que ia ficar difícil, hein? Oh, meu Deus, imagine se não ficasse. Deus é fiel. Ficou estreito. Deus é fiel. É que, na realidade, quando a gente prega, antes da palavra falar com o outro, fala com a gente, né? Sim. Então, antes de você pregar essa mensagem, o que o Senhor fez com você, né? Deus, ele vai permitindo que a gente vai crescendo, a gente vai virando exemplo, a gente começa a viver o novo. É assim que Deus faz. Deus é tremendo. Então, faça oração aí, bispo. Prova viva. E tu é prova viva do que Deus fez comigo. É verdade. Faça oração. Então, você que está com o seu copo de água, já está num propósito com o Bispo Moura, já sabe como funciona, está com o seu copo de água. Se não tiver, corra lá, pega lá o copo d'água. No meio da oração, você apresenta e você vai determinar a sua vida. A cura vai determinar. O Fábio falou que está com ciúmes. Que isso? O apóstolo Fábio é irmãozão. O apóstolo Fábio é bênção de Deus. E o apóstolo falou que ele é a prova mesmo, de nós dois. É assim como nós também somos prova viva do que Deus tem feito com ele. Amém? Aqui é o trio, esse aqui é o trio de ferro, né? Um testemunha do outro, do que Deus fez na vida do outro. Eu me lembro, Tiago, eu me lembro que o apóstolo Fábio e eu, você era bem novinho ainda. Era novinho. Nós tínhamos um grupo que nós evangelizávamos durante a madrugada.
E Deus, ele fez coisa linda. Então é assim, às vezes as pessoas olham e pensam que a gente caiu de paraquedas no ministério, né? Mas nós temos Verdade. história, nós já sofremos um pouco, já. Os Ainda cabelinhos sofre, brancos né? aqui, ó, não é Então, velhice, não. Isso aqui é muito crente dando trabalho, e no meu caso né? já começou a surgir, né? Já começou a Então surgir vamos os cabelos orar? brancos. Vamos. Vamos orar, Gente, por vamos lá. quê? Vamos orar. Pega o seu copo d'água e vamos apresentar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, esta palavra que ardeu em meu coração. Senhor, a palavra que foi ministrada pelo pastor Eliseu. Meu Deus querido, antes de nós podermos falar do Teu amor, Senhor, nós entregamos e consagramos, meu Pai amado, a água. Senhor, e eu quero profetizar, Pai, que a cada gole que será ingerido, o Senhor vai trabalhar na cura, o Senhor vai trabalhar na restauração, o Senhor vai trabalhar, meu Pai amado, na sua manifestação, o Senhor vai trabalhar na intimidade. Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar, profetizando, que a cada um que tomar esta água, a cada um, meu Pai amado, que vai beber, vai ingerir, Senhor, não será curado pela água, mas será curado pelo poder da palavra. Mas nós acreditamos, Senhor, que a água também tem os seus benefícios. E é por isso, Deus, que nós entregamos, meu Pai, a vida de cada um que nos assiste e que vai nos assistir. E para que o seu nome venha a ser glorificado, Senhor, eu profetizo cura, profetizo libertação, profetizo, meu Pai, salvação de famílias. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai amado, vai levantar homens, meu Deus, não para ser cópias, mas para ser a figura original. O Senhor vai levantar mulheres, Senhor amado, que não vai mais copiar ninguém, mas vai ser ela mesma. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu declaro, em nome de Jesus, que ao ingerir esta água, o milagre vai acontecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos. Tiago, nós Oi. vamos encerrar aqui, Amém. mas eu vou dizer para você que às 22 horas nós vamos estar de volta. Você é o convidado para participar com a gente também. Fazer a oração antes da preletora, amém? Pode ser? Amém. Não, mas 22 Então, horas eu vou estar subindo para o monte. tá bom. Avisa os irmãos lá que eu não vou estar porque eu estou nessa peleja aí. Tá Vou bom? avisar lá. A gente já tinha Então, marcado, aí minha esposa estava me ligando aqui, eu recusando a ligação. tá bom. Mas Tá às bom, daqui a 22, pouco. nós vamos estar lá no monte, orando por vocês, intercedendo por mais um programa que venha ser maravilhoso, que a preletora possa ser 10 vezes, 1000 vezes mais usada do que eu, que venha entregar uma palavra direto do coração de Deus para a tua vida. Amém? Antes de eu sair, só peço que nos ajude em oração, interceda pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. E eu tenho certeza que, mediante vocês intercedendo por mim, Deus vai abençoar vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu quero pedir para os irmãos aí, siga lá o pastor Tiago Ferreira no Facebook, no Instagram. Como é que tá o seu Instagram lá, pastor? No meu Instagram está @oficialpbtiagof, @oficialpbtiagof. E no meu Facebook, você vai conseguir só me seguir. Adicionar não consigo mais porque já ultrapassou o limite de amigos. Mas você pode me seguir também. Amém? Tá bom. Mas lá, vou deixar escrito aqui o meu Instagram. Maravilha. Calma aí. Vou deixar marcado aqui, @oficial PB Thiago F. Porém, esse mesmo link, esse mesmo @ está no meu perfil do Facebook. Maravilha. Se você clicar no meu perfil, já vai direto para o meu Instagram, amém? Maravilha. Glória a Deus. Daqui a pouco eu já te mando aí os tópicos das mensagens, da mensagem, Amém. tá bom? E já vou usar um desses tópicos para pregar domingo. Amém. Fica na paz. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Quero agradecer os irmãos, vamos fazer a oração final. E daqui a pouquinho, às 22 horas, nós estaremos de volta para louvar e bendizer
santo e poderoso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa palavra dirigida, Senhor, aos corações pelo teu servo, o pastor Tiago Ferreira. Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, que continue conosco, Senhor, cuidando das 22 horas. Nós estaremos louvando e exaltando o teu nome novamente, Senhor. Muito obrigado pelas maravilhas que o Senhor fez e por tudo que vai fazer, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Daqui a pouco nós estaremos de volta, meus irmãos. Até às 22 horas. Esteja conosco. Deus vai trazer a palavra do nosso coração. Amém?